com uma população 200 vezes maior, que pisou na segunda metade do século XX, fazendo o planeta estremecer com a maior revolução socialista da história da humanidade. Com a mesma cultura ancestral, a mesma raça, a mesma língua, cidadãos de Hong Kong e cidadãos chineses são como irmãos de uma mesma família separados pelo destino que vivem agora, depois de um longo afastamento, a apreensão do reencontro. No próximo dia 30, quando a China receber de volta o território que por quase um século e meio esteve nas mãos do maior império colonialista da história, a pergunta que todos se fazem é a seguinte: a proposta chinesa de uma só nação com dois sistemas político-econômicos diferentes pode dar certo? Para responder essa pergunta, o Arquivo N de hoje volta no tempo até as guerras injustas e desiguais que deixaram marcas profundas na Ásia no século XIX, as guerras do ópio. O documentarista francês Jacques Cousteau recordou essas guerras quando filmava o tráfico de cocaína na Amazônia, em 86. Ele fez a seguinte afirmação durante uma entrevista. Dr. Nass, the cocaine situation today brings to mind the Opium Wars in the mid-19th century. O ópio foi levado em grandes quantidades da Índia e introduzido na China por comerciantes britânicos. 75 milhões de chineses ficaram viciados no narcótico. Um funcionário civil britânico alegou: a China agora está adormecida por um século. A China adormeceu por causa de uma flor. A flor ainda hoje mais cara e cobiçada do mundo, que por muito tempo foi uma das bases mais sólidas da colonização inglesa, como mostra este trecho do documentário australiano Dealing with the Demon, que quer dizer literalmente lidando com o demônio. It was the poppy's pain-killing properties which first made it so popular. These were first discovered some 4,500 years ago by the Sumerians, who extracted and refined opium for medicinal purposes. It was the transition to recreational use in India and Persia in the 1500s that began a change in attitude. Opium addiction was the mysterious result of this newfound pleasure. When the Dutch started bringing opium to China, it was taken up with great enthusiasm, but reports of unseemly conduct soon led the emperor to prohibit its cultivation in 1729. Kilometers away, near the ancient city of Varanasi, the modern era of the international drug trade was about to begin. It was started not by criminal syndicates and drug lords, but by the British government. The poppy fields are still here. The British imposed a monopoly over the sale of opium and contracted Indian peasants to grow the crop. China was the most important market. Opium was transformed into a global commodity, no different from tea, coffee, or tobacco. Queen Victoria would have been pleased. The opium trade as such did not really begin until the English found it as the solution to their balance of trade problems with their tea purchases from China. They couldn't find British things to sell to the Chinese. They would pay for the tea, and the silver needed was too much. They just couldn't find enough of it. So they need to find something that the Chinese wanted, that the Chinese would pay for. And opium
they discovered was the thing. At the height of the opium trade, more than 1 million farmers were kept busy on 500,000 acres of prime land. This fertile area along the Ganges was covered in poppies as far as the eye could see. Opium production was stimulated when prohibition backfired. When the Chinese emperor banned importation in 1799, the price simply went up 6 times over. Private traders purchased the opium to keep the British government at arm's length. They shipped it to Canton and smuggled it ashore. Desperate to end the trade, the emperor finally sent an incorruptible mandarin, Lin Zibu. Lin seized the British opium, barricaded the traders in their quarters, and burnt 600 chests of the drug. It was a financial disaster for the British. With huge profits at stake, they retaliated with the Opium Wars of 1843 and 1858. The forces of the market were to defeat China's moral prohibition. To the victors, the spoils of war. Hong Kong Island was ceded to the British, who soon put it to good use as the hub of the opium trade. Not only did Britain solve its deficit problems, but trading companies like Jardine Matheson made the British Crown, Hong Kong, and themselves exceedingly wealthy. The Chinese became exceedingly addicted. 13 million opium smokers by 1900. Prohibition had failed in China. Legalization by the British made it worse. Na verdade, a ilha de Hong Kong foi apenas parte do troféu conquistado pelos ingleses. Tratados sucessivos foram estendendo o domínio britânico no sul da China, a península de Kowloon, em 1860. E depois, as 235 ilhas do arquipélago e mais uma extensa região que passou a levar o nome de Novos Territórios em 98. O governo britânico selou seu domínio no papel através de acordos com o Império Chinês que prometiam a devolução da região 99 anos depois do último tratado, exatamente em 30 de junho de 1997. Mas a China adormecida despertou em 1949 com a revolução que levou os socialistas ao poder. O tráfico de ópio foi banido do país. Acossados pela perseguição dos líderes do proletariado, os magnatas chineses correram atrás de refúgios seguros para as suas fortunas. O capital mudava de geografia. Deixava Xangai e se concentrava agora nos domínios britânicos ao sul da China. Hong Kong continuou sendo um ponto estratégico do tráfico de drogas internacional, mas se tornou também um dos maiores centros financeiros do mundo. Em julho de 88, quando faltavam 9 anos para a devolução, a Rede Globo visitou Hong Kong. Isto é domingo à tarde em Nathan Road, a principal rua de comércio de Hong Kong. As lojas estão abertas, muita gente comprando, movimento excitado que não para durante o dia nem durante a noite. Hong Kong, um dos 4 tigres capitalistas da Ásia, continua no seu caminho de desenvolvimento, baseado na exportação,
e hoje já é o maior porto de movimentação de containers do mundo. A prosperidade pode ser vista nas ruas. A maior parte dos carros é de luxo, ingleses ou alemães. A área financeira da cidade é muito agitada e os maiores bancos funcionam aqui. Assim como a bolsa é uma das mais ativas do mundo. Hong Kong tem hoje 5 milhões e 600 mil habitantes, com uma renda per capita que já passou dos 8 mil dólares. A do Brasil é de 2 mil dólares. Mas nem tudo aqui é um mar de rosas. Há um problema crônico de habitação, sem falar da imigração ilegal que chega do Vietnã. No entanto, isso é pouco perto da grande discussão da cidade, o retorno de Hong Kong aos braços da China. Daqui a 9 anos, vence o acordo que emprestava o território à Inglaterra e Hong Kong volta a ser chinesa. É difícil imaginar uma terra que pratica um capitalismo muito liberal, sem controle aduaneiro ou de câmbio, fazer parte de um país que é marxista, segue a orientação de um partido comunista e vai pelo caminho do socialismo. O casamento é quase impossível. Pelo sim, pelo não, cerca de 25 mil residentes deixaram Hong Kong no ano passado. E mais de 40 mil fizeram o mesmo, só até junho deste ano. O problema é que hoje Hong Kong acolhe mais de 40 mil empresas estrangeiras e seu comércio exterior é de quase 80 bilhões de dólares. Por enquanto, o dinheiro não está indo embora. Os investimentos ainda são grandes. Este prédio, por exemplo, vai ser o mais alto da Ásia quando estiver pronto. E é curioso pensar que todos esses edifícios modernos e gigantescos vão pertencer ao país de Mao Tse-tung, que sempre tratou o capitalismo com desprezo. Além disso, os chineses vão receber uma herança britânica das mais curiosas, como o trânsito de mão inglesa, os carros com direção à direita, os ônibus e até os bondes de 2 andares. Ao contrário de Pequim, não há bicicletas em Hong Kong. Quem manda são os automóveis de luxo. De qualquer forma, o que se pode ver aqui é o desenho de uma nova China. O rosto dessa criança que vai nascer em 1997 só vai ficar completo em 50 anos. Vai ser uma mistura do socialismo chinês, que está mudando, e do capitalismo de Hong Kong, que certamente não será o mesmo. Está aí um bom jogo de adivinhação. Mas não é preciso muito esforço de adivinhação para entender as razões que, a partir dos anos 80, levaram o mundo ocidental a estimular a devolução de Hong Kong aos chineses. Nessa época, o rígido regime socialista chinês começou a promover mudanças históricas em sua política econômica. E por trás do respeito britânico aos acordos da Guerra do Ópio, está hoje o mais cobiçado mercado do mundo. Um mercado com 2 bilhões e 200 mil consumidores. O mercado da potência mais promissora do século XXI. Esta é a China que a Rede Globo encontrou em 1995. Estamos em Shenzhen, no sul do país, que há 15 anos era apenas uma vila de pescadores. Hoje, não se para de construir um prédio atrás do outro. Dentro de pouco tempo, é possível que, quando o mundo quiser saber como vai a saúde do capitalismo internacional, tenha que perguntar como vai a Bolsa de Shenzhen. Uma bolsa de valores silenciosa. As operações de compra e venda são feitas por computador. Aqui só ficam os funcionários das corretoras, conferindo se as operações foram creditadas nas contas dos clientes. Empresas estrangeiras também são cotadas aqui. E muitos chineses já compram ações nas portas das fábricas. Shenzhen foi um risco que deu certo. Shan era administrador de uma fábrica estatal de relógios. Com a ajuda de parentes no exterior, especialmente de Hong Kong, levantou dinheiro e abriu essa indústria, que produz relógios de parede e de pulso. Lin Shan reinveste todo o lucro e diz que tem uma obsessão: produzir relógios mais baratos. Com essa filosofia, em Shenzhen são produzidos 250 bilhões de relógios por ano. Em cada 4 relógios fabricados no mundo,
Um é feito em Shenzhen. A nova China está invadindo o mundo com produtos baratos porque o socialismo oferece duas vantagens sobre seus concorrentes. Primeiro, o regime chinês acumulou um grande volume de capital que impulsionou os investimentos. E isso se percebe na construção de imóveis, que transformou o país num grande canteiro de obras. Ninguém poderia imaginar que 80% dos guindastes do mundo estariam um dia trabalhando na China comunista. A outra vantagem é que não há lei trabalhista na China. Um grande número de empregados ganha por produção. Produziu, ganha aumento e, às vezes, até bônus. Não produziu, o salário pode diminuir. E em nenhum outro lugar se percebem os efeitos desta modalidade como na alimentação. Os mercados da China têm uma fartura impressionante de legumes, frutas e verduras, que convivem com os pratos tradicionais mais exóticos: cobra, escorpião, sapo, tartaruga, enguia. Aqui nesta fazenda perto de Pequim, o administrador mostra no quadro negro o desempenho das equipes de trabalho no campo, na verdade, nesta estufa irrigada que produz tomates. A produção é comparada com a do ano passado. Produziu mais, tem bônus. Não produziu, não tem. Estas trabalhadoras estão satisfeitas porque fazem parte de uma equipe que produziu bem e esse ano tiveram um aumento de 30%. Essa vai redecorar a casa. Essa outra vai colocar o dinheiro na poupança. Esta é a Rua da Eletrônica em Pequim. Pode-se comprar marcas do mundo inteiro aqui. As mercadorias, muitas vezes, ficam empilhadas nas ruas como se fossem engradados de cerveja. Alguns quarteirões adiante fica a vila de Xinji, que os chineses chamam com orgulho de o Vale do Silício de Pequim. Uma área que foi aberta há 4 anos e que já tem 83 empresas de computadores, sendo que a maior delas é a IBM. Fazem hardware, software, biotecnologia e muitas se associam aos capitalistas chineses. Só a Mitsubishi japonesa investiu aqui 12 bilhões de dólares. Esta empresa está se especializando em desenhos de impressão eletrônica. Pan, de 23 anos, e Hu, de 21, estudaram administração de empresas e agora fazem estágio aqui. O sonho delas é abrir sua própria empresa editora. Na sala ao lado, o rapaz diz que está gostando muito do Windows 95, que comprou por 100 dólares. A jovem comenta que daqui a 2 meses vai entrar na internet para obter informações de outros países. Esses jovens vêm da cidade universitária que fica perto, ganhando pouco e por tarefa, e não podem perguntar quanto ganha o colega. Se o salário diminuir, é melhor procurar outro emprego. Nesse caso, como em muitas outras fábricas do país, ficarão sem dormitório, cantina e assistência médica, até arranjar outro emprego. Mas hoje, na China, ninguém está pensando em perder nada. No passeio pela Praça da Paz Celestial, num frio abaixo de zero, ninguém mais usa a túnica azul dos tempos difíceis. É fácil encontrar telefones celulares. Ainda há muita bicicleta, mas os engarrafamentos lembram-nos de uma cidade ocidental. Em todo o prédio, uma antena parabólica. Nos muitos shopping centers de Pequim, as etiquetas de todo o comércio mais cosmopolita do mundo. Imóveis são vendidos como se fossem televisores. Esse corretor bem-sucedido conta que vendeu em 3 meses 5 torres de um conjunto habitacional em Shenzhen. 3 bancos estrangeiros financiam 60% do valor do imóvel em 10 anos. Será que foi o socialismo com características chinesas que deu certo? Ou foi o capitalismo que salvou o socialismo? Ninguém na China parece muito preocupado com isso. A explosão de prosperidade da China é talvez o fato mais importante desse final de século. Esta é, em linhas gerais, a cronologia das negociações entre esta nova China e a Inglaterra para a reintegração de Hong Kong. 24 de setembro de 82. A primeira-ministra Margaret Thatcher desembarca em Pequim pouco tempo depois da vitória do seu império britânico sobre a Argentina na Guerra das Ilhas Malvinas.
A proposta de Thatcher para 30 de junho de 97 pretende ceder Hong Kong para os chineses, mas mantendo no território a administração inglesa. O líder chinês Deng Xiaoping adverte a ministra: nós poderíamos marchar sobre Hong Kong e tomá-lo de volta hoje mesmo, se quiséssemos, diz ele. Thatcher responde: e nós dificilmente poderíamos impedir isso. 20 de abril de 84, as negociações entre Inglaterra e China prosseguem com o ministro das Relações Exteriores, Sir Geoffrey Howe. Ele não antecipa o resultado do acordo, mas, britanicamente, deixa a imprensa concluir que Londres abriu mão da administração de Hong Kong. The terms of an agreement between the British and Chinese governments still have to be worked out. But it's right for me to tell you now that it would not be realistic to think of an agreement that provides for continued British administration in Hong Kong after 1997. 26 de setembro de 84, com a presença de uma centena de convidados de Hong Kong, o líder Deng Xiaoping e a primeira-ministra Margaret Thatcher assinam em Pequim o acordo que estabelece a devolução dos territórios ocupados à China. The circumstances are unique. The agreement is unique. It is right that we should feel a sense of history, of pride, and of confidence in the future. May I thank you for the privilege of being the fifth Prime Minister ceremony. 19 de dezembro de 84. O acordo que estabelece a transferência de poder é oficializado entre as autoridades chinesas e o governador britânico de Hong Kong, David Wilson. No mesmo dia, ele volta a Hong Kong, reúne o conselho e inicia um longo processo de transição. I commend it to this council and to the community at large. With their widely recognized ability to adapt to change and respond to opportunity, I have no doubt that the people of Hong Kong can make it work and can build for themselves a successful future. Quase 13 anos separam a assinatura do acordo da data oficial da devolução de Hong Kong ao território chinês. Muita coisa mudou nesses anos. Os chineses de Hong Kong tiveram as primeiras eleições livres, num território onde as guerras do ópio haviam sido banidas dos livros escolares. Os ingleses elegeram outro primeiro-ministro. Mas a China continua navegando em direção ao século XXI com o mesmo velho timoneiro, Deng Xiaoping, 93 anos, o homem que deu a virada mais radical num regime socialista para que a nação chinesa evitasse a catástrofe da União Soviética. Deng Xiaoping criou a teoria do gato para explicar por que a China deveria adotar alguns aspectos do capitalismo, que ele chamou de um socialismo com características chinesas. Não importa se o gato é branco ou preto, ele diz. O que interessa é que o gato pegue o rato. É dele também a teoria das moscas, para explicar por que era importante abrir a economia ao capital estrangeiro, apesar de todos os riscos. Quando você abre uma janela, é possível que entrem algumas moscas, adverte o líder chinês. Você não é obrigado a gostar das moscas, mas é melhor do que ficar com a janela fechada. É ainda de Deng Xiaoping a teoria de uma nação, dois sistemas, inventada para convencer o mundo ocidental que Hong Kong vai poder conviver em paz com o resto da China. E quando perguntam a ele se vai respeitar o resultado das eleições que os ingleses convocaram às pressas em Hong Kong para legitimar o poder constituído, ele tem pronta uma nova teoria. Hong Kong precisa ser governada por quem ame Hong Kong. E ame a China do mesmo jeito. Será que o sufrágio universal pode resolver esse impasse? Os chineses de hoje reverenciam dois personagens, dois homens fundamentais na construção de sua história contemporânea. O primeiro é Mao Tse-tung, o homem que botou a China de pé. O outro é Deng Xiaoping, aquele que direcionou a nação para o futuro. Um futuro que, infelizmente, nenhum dos dois grandes líderes vai poder testemunhar.
E a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Ela despertou grandes paixões nos anos dourados do teatro de revista. Virgínia Lani, a vedete do Brasil. Eu sou um patrimônio, eu sou uma história desse país. Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Entrevista especial, neste sábado, 1h30 da tarde. Horários alternativos, domingo, 11h30 da manhã e 7h05 da noite.